Olá, caminhantes dessa vida. No vídeo anterior, eu falei das culpas e apenas comecei a falar das culpas cristãs e depois já me alonguei mais sobre as minhas culpas, das minhas decisões políticas, dos meus caminhos e releguei ou não me aprofundei sobre as culpas cristãs. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas antes eu quero alertar que eu não sou filósofo, não sou teólogo, não sou historiador, não sou sociólogo, e eu estou aqui apenas falando das reflexões que eu tive, das leituras que me influenciaram e ao longo do caminho como isso foi surgindo na minha mente, como eu fui refletindo sobre isso. Eu queria falar um pouco hoje sobre essa questão das culpas cristãs e eu quero iniciar com o pecado original. Esta culpa que Santo Agostinho elaborou melhor no século IV, quando ele constrói a teoria de que o pecado original se deveu à desobediência de Adão e Eva de não comer da árvore do conhecimento, para a qual o perigo tinha sido alertado por Deus, dizendo que comer da árvore do conhecimento nos traria problemas. Então, esta desobediência original, este pecado original que nos conduziu no Ocidente, a partir da Idade Média e de Santo Agostinho, para toda uma concepção de vida e de espiritualidade, de religiosidade, que nos atinge a todos, de uma forma, de outra e tudo mais. Este pecado original nos impingiu esta culpa eterna de nascença, e a partir dessas culpas todas, toda uma cultura ocidental foi construída. E eu queria falar que durante o caminho me veio à cabeça um pensamento de uma leitura que eu fiz de um livro de um rabino brasileiro, Newton Bonder, num livro que se chama A Alma Imoral, em que há algo que me parece o contrário do pecado original, mas que seria algo como o valor original dos seres humanos. Eu vou falar um pouco deste livro para poder chegar a esta conclusão que eu estou me referindo aqui. Na Alma Imoral, Newton Bonder traça um paralelo entre o Velho Testamento e o desenvolvimento da teoria da evolução de Darwin. E ele faz um raciocínio muito interessante, que seria o seguinte: o corpo humano é o que segura a tradição, porque o processo de evolução, o processo de transmissão das informações genéticas é extremamente seguro no processo de evolução. Então a tendência do corpo é mudar pouco. O conservadorismo, a conservação está no corpo, está no processo de transmissão das informações genéticas. Já o espírito humano é o espírito transformador, o espírito que leva adiante, o espírito que permite e que nos permitiu construir a história. Então haveria nesta visão judaica, pelo menos na visão de Newton Bonder, segundo a minha compreensão, haveria um elogio da divindade àquilo que nos tornaria semelhante ao Criador, que seria a possibilidade de um processo de criação dos seres humanos. E, portanto, um elogio à inteligência, um elogio ao conhecimento, um elogio a que Adão e Eva tenham comido da árvore do conhecimento, porque isso nos permitiu inaugurar a história humana. Então, é algo que é o contrário da culpa
do pecado original, mas uma compreensão de que sermos humanos, para sermos a imagem e semelhança do Criador, nesta concepção, a imagem e semelhança é sermos também criadores e, portanto, um elogio ao conhecimento humano, ao conhecimento que nós desenvolvemos, à história que nós empreendemos. Então, nesta primeira traição de Adão e Eva, seria uma traição positiva, uma traição desejada pela divindade, porque permitiu que os seres humanos construíssem uma história própria. Depois, ele avança na traição de Moisés, porque Moisés traiu a sua cultura e conduziu o seu povo em direção à Terra Prometida, e a Terra Prometida é algo simbólico como um tempo em que os seres humanos pudessem conviver com mais harmonia, com mais amizade, com mais respeito, com mais empatia uns pelos outros e pudéssemos avançar na construção de uma humanidade mais harmônica. Então, não haveria culpa nesta visão. Essa reflexão, ao longo do caminho, foi me permitindo me conectar com os nossos ancestrais, com as descobertas, com as lutas, com as vitórias e, obviamente, com os erros que cometemos também, porque a gente aprende errando. Isso foi um passo importante para que eu pudesse pensar sobre a minha própria vida, sobre as minhas próprias culpas e pudesse ter uma autoimagem mais positiva sobre as minhas descobertas, sobre os meus caminhos, sobre os meus erros, sem nenhuma relação de culpa, né? Então, eu acho que foi importante voltar a esse assunto das culpas, elaborando um pouco melhor, pensando em Santo Agostinho, pensando na tradição judaica, pensando naquilo que os seres humanos puderam descobrir com a ciência e tudo mais. Depois, mais para frente, eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso, porque uma grande pergunta surgiu no meio do caminho. Mas isso fica para o próximo capítulo.